meus alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero ter o prazer aqui de te mostrar algo muito poderoso, algo que vai ajudar a sua vida, o seu ministério, vai fazer você crescer, se desenvolver na palavra de Deus. Eu não sei se você é professor, eu não sei se você é mestre, eu não sei se você é pastor, mas independente, se você tem o desejo de aprender mais da palavra de Deus, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar a forma que eu estudo a palavra de Deus, como que eu mergulho dentro do texto para tirar as preciosidades lá de dentro do texto. Como é que eu faço? Eu vou te mostrar agora de forma simples e descomplicada, tá bom? Eu separei aqui um texto para vocês, que é o texto de 2 Samuel, capítulo de número 9. Todo mundo conhece esse texto e poucas pessoas sabem da preciosidade que existe dentro desse texto, falando de Mefibosete. As pessoas falam de Mefibosete, falam de Lodebar, mas eu vou te mostrar dentro desse texto aqui as preciosidades que você pode extrair deste texto. Vamos lá? Então pega a sua Bíblia aí, pega uma caneta, um papel e você precisa anotar. Literalmente você precisa anotar, porque eu estou aqui com o meu caderno e olha o que eu faço. Eu tenho um caderno reservado onde eu faço isso aqui, ó. Chega mais perto, tá vendo? Tudo isso aqui, gente, são nomes que eu peguei do texto, são nome de cidade que eu peguei do texto. Por quê? Porque tudo isso aqui a gente pode usar na aplicação do texto. Porque quando você entende os significados de cada nome, quando você entende os significados de cada cidade, você pode ter uma surpresa. E a surpresa é, a mensagem que você vai pregar vai ficar muito mais profunda, porque cada nome tem um porquê estar ali. Então, além dele ter o porquê dele estar ali, ele também tem um significado que vai te ajudar na aplicação do texto, na aplicabilidade do texto que você está lendo. Então, eu quero te mostrar aqui algo muito simples que eu faço, é uma das ferramentas que eu uso, que é a questão de extrair do texto os significados, tá bom? Então, vamos lá. Dentro do capítulo 9 do segundo livro de Samuel, lá do verso 1 até o verso de número 13, dentro desses versos, eu extraí aqui, olha só, um nome, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nomes só dentro desse texto aqui. Eu quero te mostrar, eu quero que você leia em casa o texto e eu vou te mostrar apenas os significados de cada nome para você anotar isso aqui e você conferir na sua Bíblia e também pegar os significados e anotar do lado de cada nome que eu falar aqui, que com certeza vai estar na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá. O primeiro nome é o nome de Davi. Davi tem um significado no hebraico de amado. O seu nome David vem de uma raiz hebraica chamada Dod. E Dod é amado. Então, Davi era um homem que era amado por Deus. Agora perceba, em sequência aparece o nome de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Shaul significa desejado ou pedido. Você percebe que o povo queria um rei. Então, pelo pedido do povo, pelo desejo do povo, Deus concede a Saul ao povo. Então, Shaul vem da expressão hebraica desejado ou pedido. Então, esse é o significado. Davi significa amado e Saul significa pedido ou desejado. Vamos lá. O terceiro nome que aparece é Jonatas. E Jonatas, no hebraico, tem o significado de o Senhor tem dado. Agora começa aqui a profundidade. Por quê? Você entende que lá em 1 Samuel, capítulo 18, verso 3, Davi faz uma aliança com Jonatas. Jonatas faz uma aliança com Davi. Então, você vê que Jonatas enxerga em Davi que ele foi escolhido por Deus para reinar em Israel. E o que ele faz? Ele pega tudo que é dele, a sua arma, a sua capa, a sua lança, tudo. Ele pega e entrega isso a Davi. Então, Jonatas é a pessoa que tem um discernimento espiritual que ele vai entregar tudo que é dele para Davi. Ele sendo o próximo sucessor do trono, ele entende, não é a minha vez. Mesmo eu sendo da linhagem do rei Saul, mesmo eu sendo o próximo a governar, eu entendo que eu não fui chamado para isso. Mas Davi, ele foi chamado. Então, o nome Jonatas no hebraico tem o seu significado de o Senhor tem dado. Porque esses presentes que Jonatas deu a Davi têm um significado. O significado é, Deus tem entregado a você o trono. Então, já que o Senhor tem escolhido você para reinar em Israel, eu estou passando de mim para você todos os meus pertences. Então, Davi fez uma aliança com Jonatas lá em 1 Samuel, capítulo 18, verso de número 3. Você pode conferir lá. O terceiro nome que aparece no texto de 2 Samuel, capítulo 9, é o nome de Ziba. Agora, pasme, eu tentei procurar em todos os dicionários possíveis que eu tive acesso e não tinha o significado de Ziba. Quem era Ziba? Ziba era um escravo do rei Saul, que quando ele alcançou a liberdade, ele começou a prosperar um pouco mais e ele constituiu uma família muito grande, de aproximadamente 15 filhos e 20 servos, e também servia ao rei Davi. Então Ziba, ele era um ex-escravo de Saul. Agora perceba, o nome Ziba no hebraico significa estátua.
Por que esse nome de Ziba? Porque tal como o seu significado é a sua vida. Ele não progride espiritualmente. Ele não prospera espiritualmente. Uma estátua só fica parada. Qual é a característica de Ziba? A característica de Ziba é aquele que vê o erro e aponta o erro. Ziba, ele é comparado com alguém que só consegue enxergar os defeitos. Porque quando o rei Davi perguntou para ele, existe alguém ainda da casa de Saul para que eu haja de misericórdia para com ele? Pela aliança que eu fiz com Jonatas, ele disse, tem sim, um que é aleijado de ambos os pés. Davi não perguntou se ele era aleijado, se ele era doente, não. Ele só perguntou se existia alguém. E Ziba, a característica dele é de apontar o erro, é de apontar o pecado, percebe? Vamos lá. O próximo nome que aparece aqui no texto é o seguinte. Maquir era um homem que morava em Lodebar e ele era filho de Amiel. Olha só como que o texto ele é riquíssimo. O nome Maquir significa no hebraico vendido. Aí você fala assim, Arthur, vendido? O que significa isso? Que ele é alguém que é corrupto, ele se vende? Não. Vendido aqui é no sentido de traído. É alguém que sempre faz o bem, mas ele acaba sendo traído no final. Por isso o nome dele é vendido. Esse homem aqui era um servo de Deus. Sabe por quê? Porque Maquir, ele estava em uma terra chamada Lodebar, e eu vou falar sobre essa terra para vocês, que dentro do contexto hebraico, a palavra Lodivar significa não há pasto, não há pasto. Segundo alguns estudiosos dizem que essa terra aqui de Lodebar era um lugar infértil, era um lugar de escassez. Mesmo em um lugar de escassez, mesmo em um lugar infértil, esse rapaz aqui, Maquir, ele era extremamente rico. Olha que coisa interessante. Então, quando os pregadores pregam sobre Mefibosete, que Mefibosete estava em uma terra de esquecimento, que Mefibosete estava em uma terra infértil, que Mefibosete estava em uma terra de escassez, isso é verdade. Porém, a provisão de Deus sempre esteve na vida de Mefibosete. Sabe por quê? Porque quem foi que o adotou? Quem foi que pegou esse menino órfão e tomou para si como filho? Foi esse rapaz aqui, Maquir. E Maquir, ele era riquíssimo. Você percebe que dentro de uma batalha que Davi estava fazendo, esse rapaz aqui, Maquir, juntamente com Barzilai e outros homens, foram oferecer a Davi vários presentes. Foram oferecer queijo, foram oferecer leite, foram oferecer cabritos, carneiros, ovelhas, enfim. Esse homem aqui, ele tinha muitas provisões. Agora, o nome do pai dele era Amiel. E você sabe o que significa Amiel? Vem do hebraico Am-El, que é povo de Deus. Mefibosete estava em uma terra de esquecimento, sim, mas ele não era esquecido. Sabe por quê? Porque ele estava entre o povo de Deus. Olha que legal. Mefibosete estava dentro dessa terra, que era uma terra infértil, que era uma terra de escassez, que era uma terra que ninguém gostaria de estar lá, mas Mefibosete não passava necessidade. Mefibosete estava na casa de Maquir, que era um homem riquíssimo, e também mostra que Mefibosete tinha contato com as coisas de Deus, pelo nome que aparece aqui, Amiel, que é povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora, o último nome para a gente encerrar é o nome de Mefibosete. Você sabe o que significa Mefibosete? Mefibosete do hebraico bíblico, o nome dele significa vergonha destruidora. Vergonha destruidora. Porque o que acontece com ele? Ele era também da linhagem que iria assumir o trono. Mas pelo fato dele ter caído e ficado aleijado de ambos os pés, ele não poderia assumir o trono. Então ele achou que Davi ia ceifar a sua vida. Mas na verdade, Davi fez uma aliança com seu pai e ele não sabia. Todo mundo achava que a vida de Mefibosete, ela ficaria do mesmo jeito para sempre. Mas o texto mostra que Davi mandou chamá-lo da terra de Lodebar, um lugar onde não há pasto, um lugar de escassez, um lugar infértil, para Jerusalém. E o texto vai dizer que Davi restitui tudo aquilo que era do seu pai. Davi entrega a Mefibosete. Uma outra coisa, Davi não permite que Mefibosete saia do palácio, do lugar aonde ele nunca deveria ter saído. Então você percebe que o texto do capítulo 9 de 2 Samuel é um texto riquíssimo. Se você pegar essas riquezas de detalhes e aplicar na sua pregação, você vai ver como você será um pregador diferente. Eu não sei se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mas caso tenha te ajudado, eu peço a você, curta esse vídeo, faça um comentário, o que mais te chamou a atenção? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. E se você não me segue, tá perdendo tempo. Me segue agora para mais vídeos como esse. Eu sei que esses vídeos que eu tenho postado têm abençoado a vida de milhares de pessoas. E eu não tenho aqui medo de falar que é literalmente milhares de pessoas que são abençoadas por Deus através dos meus ensinos. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa e a vida da sua família. Eu sempre estou te esperando no próximo vídeo. Deus abençoe.